Olá, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Então, hoje vai ser um dia muito interessante. Vamos falar sobre uma realidade que todo mundo está tendo a oportunidade de conhecer: home office. E olha, já vou aqui um dado: o Luciano Lopes, meu amigo Luciano. Tudo bem, doutor? Grande Ivan, como é que vai? Eu vou muito bem. Como é que você está nessa segunda-feira, né? Que para algumas pessoas estão assim, em quarentena, isolamento. Então, a segunda-feira, o domingo, a terça, lembra tudo a mesma coisa. Mas a gente está sabendo que tem muita gente que acredita e está sentindo que segunda, terça é terça, quarta é quarta, e assim por diante. Faz sentido isso, Luciano? Gilvan, faz sentido. Eu estou entre essas pessoas que definiram muito bem aí quando é que começa e quando é que termina a semana, dentro do possível, né? Exatamente. Porque eu conheço também o seu histórico profissional. A nossa atividade profissional exige disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. É Isso já fato. era assim pré-pandemia, que dirá durante, né? Durante a pandemia, olha, Luciano, eu, antes de trocar umas ideias com você, eu tive recentemente vendo algumas situações que impactam em home office e que eu vou abordar aqui para a gente também analisar. Mas eu gostaria de falar com você, eu quero apresentar você, porque esse vídeo, ele, além de ficar no stories aqui do Instagram, ele vai ser baixado e vai ficar no canal, o meu canal, sobre as pessoas poderem ver e calmamente entender as nossas opiniões e quais são as soluções que você vai poder sugerir e que nós vamos elencar com a participação de todos. Mas eu vou ler um pouco sobre Luciano Lopes, para você que não conhece Luciano e que nesse exato momento está tendo a oportunidade de conhecer essa grande pessoa, um ser humano assim que você pode tomar como referência. Olá, Luciano Lopes, como profissional, graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade de Uberaba, recente, 1996. Sim, um menino, tá? Foi no milênio passado, né? Exatamente, você vivenciou o grande paradigma que todo mundo superou, que foi a mudança do milênio, né? Bug Olha, do a gente está milênio, lembra? e como lembro, né? Especialista em gerenciamento de redes computadores pela Universidade de Uberaba, em 2003. Professor na Universidade de Uberaba nos cursos de graduação de Sistema de Informação, Administração, Ciências Contábeis, Farmácia, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão de RH, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Você pensa que fica por aí? Então, não. Tem mais. Olha, ele também é professor dos cursos de pós-graduação. Tem experiência nas áreas de ciência da computação, com ênfase em gestão de TI, administração de redes e segurança da informação. Somando a toda essa bagagem, o Luciano ainda é o diretor de TI da universidade na qual trabalha, que é a Uniub. Tá? Mas esse rapaz, ele nasceu aqui perto. Adotou Uberaba como um coração, tá certo? Mas ele é de Ponte Nova. E tem 3 crianças, tá certo? E que muitas vezes conseguem fazer com que papai Luciano consiga dedicar momentos à família, tá certo? Então, essa é a pessoa do Luciano e que, acima de tudo, é meu amigo, tá certo? Graças a Deus eu tenho o Luciano fazendo parte do meu ciclo de amizade. E isso é muito bom, tá certo? E o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bastante desafiador, não só para a área de TI. Isso é importante dizer. É bastante desafiador para as empresas,
para os profissionais da área de TI e os demais profissionais que se utilizam da área de TI para dar continuidade a todo o seu dia a dia. A área de TI, chamada carinhosamente, porque o nome é Tecnologia da Informação. Existem algumas pegadinhas, mas não vem ao caso. Mas o importante dizer que hoje a área de TI está dando um suporte e mostrando para toda a empresa que aquela área de infraestrutura, que muitas vezes não é vista, porque grande parte das vezes quem é vista é a área de negócio, tá certo? A área de infraestrutura, que muitas vezes pleiteia soluções, condições, link, segurança, tá? Ela é escanteada porque as pessoas dizem: por que eu tenho que me preocupar com segurança se eu não estou sendo atacado? É por isso. Por você não estar sendo atacado, é que a sua segurança está funcionando e ela precisa estar sempre atualizada. Luciano, eu estou falando alguma bobagem ou isso que eu estou falando tem sentido? Gilvan, não tem bobagem nisso daí. Você dizia agora há pouco aí sobre a época em que eu me formei, em 1990, né? Então, eu estou vendo aí, participando aí alguns alunos e ex-alunos, vivemos, eu e você, somos contemporâneos, uma época em que os desafios da tecnologia eram bastante diferentes de hoje. A área de TI, mais uma vez, está em evidência, porque ela é essencial, tem sido essencial para que as pessoas continuem trabalhando da melhor forma possível. Imagina, Gilvan, se o Covid-19 fosse um Covid 2009, se ele tivesse aparecido 10, 15, 20 anos atrás, o que a gente teria, o que a indústria de TI tinha para oferecer para que as pessoas continuassem trabalhando da forma como estão trabalhando hoje? É claro que a gente não pode comparar eras diferentes com desafios diferentes, mas já havia muitas empresas naquela ocasião, naquela época, 15 anos atrás, que tinham uma dependência muito grande da tecnologia. As médias e grandes empresas já dependiam da tecnologia há bastante tempo. Imagina como alocar dezenas, centenas ou milhares de colaboradores, como eu conheço, empresas de São Paulo, que fizeram a alocação desses profissionais em 10 dias, né? Movimentaram essas pessoas para dentro de casa em 10 dias com uma infraestrutura que permitisse a continuidade do negócio. Então, por isso eu acho que você não está falando besteira nenhuma. Essa é a realidade que estamos vivendo. E quando você comenta a palavra continuidade do negócio, muitas vezes, quando você ia falar sobre continuidade de negócio, as pessoas começavam a dizer: olha, vamos pensar num disaster recovery, vamos pensar como nós vamos pegar a empresa como um todo e fazer a movimentação das áreas de críticas para que elas possam trabalhar sem a empresa parar. O que é que o home office fez? Ela fez o seguinte: nesse conceito anterior, Luciano, eu emito a nota fiscal, mas a impressora vai estar ao lado daquela pessoa que segura, que vai pegar a nota e entregar para o cliente, né? Hoje, quem emite a nota fiscal, eu estou na minha casa, o cliente está na casa daquela outra pessoa, que não é mais uma impressora que tem lá, fisicamente. Toda aquela parte de infraestrutura, de aterramento, do no-break, do desktop, toda essa área, ela antes estava sendo homologada pela área de TI, mas agora, com essa realidade de home office, algumas pessoas estão tendo essa dificuldade, baseado que a política de TI, muitas vezes, não havia considerado isso. Você deve estar vivendo boas experiências com relação a isso. Olha, Gilvan, os desafios da tecnologia, eles são, da área de tecnologia, eles são grandes para quem está no varejo, para quem está na indústria, para quem está na área de serviços, que é o meu caso, né? Atuo numa instituição de ensino superior. Nós nos desdobramos, e aí é o esforço de muita gente, de dezenas, de centenas de outras pessoas, de técnicos administrativos envolvidos, para que o negócio continuasse, né? Para que
no caso o negócio, a gente está falando as aulas, que a operação continuasse com o menor impacto possível, tanto para alunos quanto para docentes. É uma coisa, como você estava falando, movimentar uma pessoa que emite uma nota fiscal é um desafio. Agora, movimentar dezenas, centenas de professores, que muitos deles talvez não tivessem uma afinidade, uma experiência com tecnologia, também é um desafio bastante grande. A mesma coisa acontece Brasil, mundo afora. Você vê quantas, eu tenho certeza absoluta, e acho que você vai concordar comigo, quantos gestores de TI mundo afora tentaram implementar, tentaram vencer um projeto de reuniões remotas, telepresença, coisa do tipo. E aí você fala, não, agora não é o momento, a gente não precisa, ok, o momento não é oportuno, não vamos gastar com isso agora. E Isso de mesmo. repente, as pessoas que estavam contra, ou porque não viram, né, não tinham entendido o valor dessa ferramenta, perceberam que isso passou a ser imprescindível para o dia a dia. A etiqueta que muitas vezes a pessoa acaba tendo que adotar dentro de reuniões corporativas remotas, né? Controle de áudio, um fala, o outro depois fala, as pessoas se acomodaram. Na hora da crise, Gilvan, na hora da crise, as pessoas mais preparadas se sobressaem. Eu tenho visto isso no meu ambiente de trabalho. As pessoas têm reagido bem, percebem que, olha, é hora de, como se diz aqui, segurar no chifre para fazer a coisa acontecer. E esse background aí, essa plataforma, ou as plataformas tecnológicas, têm sobrevivido bem na realidade que eu acompanho, na realidade de colegas de profissão, e quando a gente olha notícias da internet de que uma determinada plataforma de reuniões online tinha 10 milhões de usuários em dezembro do ano passado, hoje está com 300 milhões de usuários por dia. Então a gente imagina, considere a possibilidade da internet não estar preparada para todo o tráfego que está acontecendo desde então, desde o início do lockdown em vários países, ou do nosso distanciamento social, como é chamado aqui no Brasil, até porque é diferente. Essa infraestrutura de internet tem segurado as pontas, né? É um valor de negócio que muitas vezes era difícil de ser mostrado. E hoje está evidente aí, pipocando, né, na frente das pessoas. E que o que você falando nisso, eu vejo que grandes pessoas acreditavam que home office ela se confundia com mobilidade. Você está tendo uma reunião através de um celular ou um smartphone, ou mesmo um notebook remoto ali no aeroporto, e acreditava que essa mobilidade estava todo mundo preparado. E quando viu que home office não é só isso, home office é muito mais, vocês fizeram essa movimentação de home office para mais ou menos quantas pessoas na empresa que você trabalha? Olha, Giovana, na universidade a gente está falando de um universo de quase 700 professores, algumas dezenas de profissionais técnicos administrativos, e obviamente, nós estamos falando de um público aí de mais de 10 mil alunos do ensino presencial, que está ainda se adaptando, né, entendendo as possibilidades do que pode ser entregue nesse momento. Agora, você está falando de home office, se a gente pensar bem, vamos ver se você vai concordar comigo, mas se a gente pensar bem, home office é um negócio que já tinha desde quando eu me entendo por gente. Né? Você contou aí que eu não sou de Uberaba, agora sou, desde 3 anos para cá, eu sou uberabense, porque recebi o título com muita honra, mas quando eu morei em Uberaba pela primeira vez, na década de 70, meu pai era comerciário, e aí, na sua live do fim de semana feriado que você fez com o Fúvio, eu não Isso pude mesmo. deixar de lembrar, enquanto ele narrava ali a história de algumas lojas do Brasil, do varejo brasileiro, que inclusive algumas tinham Uberaba, meu pai era comerciário de uma dessas lojas. Cara, meu pai levava trabalho para casa todo fim de semana. Então era home office com máquina de escrever e com máquina de somar. Então isso sempre existiu, né? De uma forma ou de outra sempre existiu. O que acontece, no meu entendimento hoje, as pessoas imaginavam que a experiência do home office ia ser uma coisa e na verdade está sendo outra. Eu conheço alguns profissionais, Gilvan, de empresas as mais diversas, que num primeiro momento estavam apavorados
com a dificuldade de lidar com as ferramentas do primeiro, segundo, terceiro dia. Eles se sentiram automaticamente ejetados, expelidos do mercado de trabalho. E algumas pessoas que eu tenho proximidade falando, calma, vamos, a poeira vai abaixar, você não está entrando num universo totalmente novo, é um universo que você consegue dominar. E muita gente ainda, Gilvan, ainda está aprendendo. A ficha está caindo, né? A ficha está caindo de que a gente não vai trabalhar mais da mesma forma, por mais normal que o antigo normal volte a ser, as pessoas não devem trabalhar, muitas delas não devem trabalhar do mesmo jeito. Isso já virou um chavão, muita gente já discutiu isso, né? A gente lê notícia para cima e para baixo, mas acho que o que vai fazer muita diferença, ou uma preocupação que as empresas precisam ter, é com, especialmente agora, a saúde mental também dos seus colaboradores. O home office impacta diretamente nisso, né? As pessoas precisam se cuidar e as empresas, obviamente, também cuidando dos seus colaboradores. O que você acha? Olha, quando você fala sobre esse cuidado, eu concordo plenamente, porque acontece o seguinte, pessoas que moram só, tá certo? E que muitas vezes, antes, eles eram limitados quando saíam do seu horário de trabalho para não ter conexão remota, tá certo? Porque existia aquela preocupação junto ao RH que você poderia estar fazendo hora extra, que você tinha uma alta disponibilidade, que teria uma série de coisas. Nós temos essa realidade antes desse agente Covid-19. Com esse novo momento, você vai ter que fazer uma adequação entre esse momento que a pessoa vai estar em casa, que muitas vezes vai usar o trabalho como fuga, aumentando até muitas vezes a produtividade, mas gerando em contrapartida um estresse e fazendo com que aquela pessoa entre quase em um processo quase de neura. Mas eu concordo com você. Principalmente algumas posições, elas vão ser revistas se necessitam estar presente no trabalho. Posições que antes eram tidas como fundamentais estar no trabalho e que a gente hoje precisa quebrar esse paradigma e analisar até onde é necessário. E outra coisa que eu vejo, Luciano, muitas empresas que antes tinham enormes áreas ocupadas, primeiro, segundo andar dos prédios, vão fazer uma revisão, porque o home office vai poder atender esse tipo. Eu concordo com você sobre essa situação. Vamos ter uma mudança expressiva, principalmente nos gestores, porque essa mudança eles têm que entender que veio para ficar. Não veio como uma marolinha, não. Veio para ficar. Entendeu? Gilvan, eu entendi. Eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita entre os dias 8 e 15 de abril, agora, recentemente, pelo Banco Original. Eles entrevistaram 695 profissionais que estão trabalhando em home office, das áreas mais diversas. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu não decorei os números, eu estou lendo para você e para quem está acompanhando. 76% dessas pessoas que estão agora em home office dizem que o processo de implementação do home office foi tranquilo. Ok, então, a princípio, não tiveram tanta dificuldade. 70% mantiveram ou ampliaram a produtividade. Você fala, esse é um número relevante, esse é um número bastante importante. Agora, sim, 59% estão trabalhando mais. E 57% estão avaliando essa experiência do home office na pandemia como muito cansativa. E agora o número que me chamou muita atenção. 52% perdeu a noção do tempo para descanso. Olha, eu vou pegar uma deixa dessa. Eu entrei uma vez num cassino nos Estados Unidos, em Las Vegas. E eu comecei a procurar no cassino duas coisas. Janela para o lado de fora e relógio. Tá certo? Sempre a claridade era constante. Não vi nenhum relógio. Relógio de parede, alguma coisa dando hora. Nenhum. Não vi nenhuma janela. Você não sabia a hora que estava.
Você não sabia se estava de dia, na parte da tarde, na noite ou na madrugada. Porque é a mesma sensação de visão. Entendeu, Luciano? E com isso, lhe fazia você gerar sempre adrenalina para você acreditar que aquele tempo não passou e que você ia ficar debruçado numa mesa de jogo, passando. Nós sabemos que a área de TI, muitas vezes a área de desenvolvimento, a pessoa fica tão concentrada que a hora passa e ele não percebe. E eu concordo com você. Muita gente deve estar perdendo a noção do tempo e emendando o dia com a noite, simplesmente sem ter essa noção. Eu concordo. Acontece, Gilvan. A gente tem dois cenários aqui, né? O home office misturado com uma situação de que muitas empresas ainda estão enfrentando crise. Então, ainda que as pessoas pudessem trabalhar no seu local habitual, talvez a pressão seria maior mesmo em função de toda a mudança financeira e econômica, toda aquela mobilização que as pessoas foram forçadas a fazer. Então, a gente combinou duas situações, primeiro, que não vão perdurar por muito tempo juntas. A pandemia, uma hora vai acabar. A gente já sabe disso. Agora, o autocontrole, a disciplina que as pessoas precisam se impor, né, guardadas aí também as circunstâncias, a pressão da empresa, a pressão do cliente, a pressão do chefe, isso vai continuar acontecendo, mas é necessário ter uma disciplina para que você não comprometa, eu falei de saúde mental agora há pouco, mas que você não comprometa o seu bem-estar no trabalho. Os profissionais serão exigidos, a partir de agora, eu falo muito disso em sala de aula, Gilvan, eu sei que você também concorda, a gente já teve conversas sobre isso no passado, e os profissionais serão exigidos, a partir de agora, para que tenham outro tipo de competência. Não é só habilidade técnica. Você falou agora de um analista que desenvolve sistemas. Então, vamos para a área lá de TI, um profissional analista de negócio, analista que desenvolve. O conhecimento técnico desse cara é necessário, mas o que a turma de RH costuma chamar de soft skill, né, que são características que não se aprende na universidade, que não se aprende na escola, são características comportamentais, elas já começam a ser muito mais testadas em um momento como esse que a gente está vivendo agora. Não basta, portanto, o profissional ter um perfil técnico muito bem desenhado. Ele precisa ter uma capacidade de adaptação gigante. E esse momento é a prova dos 9 para muita gente. É um momento de aprendizado para muita gente. É preciso assimilar o que está acontecendo, aperfeiçoar-se, e aí a gente tem uma série de conteúdos que estão sendo oferecidos agora na internet para capacitação profissional, muitos deles gratuitos e coisa de qualidade, basta saber procurar. Então a gente pode aproveitar esse momento para entender essa mudança, aperfeiçoar, preparar a visão do futuro, rever os conceitos e preconceitos, né? Porque não é só a questão do home office, mas trabalhar será diferente daqui para diante. É o que eu acredito. E quando você fala em trabalhar, eu vejo até mesmo você acompanhar a produtividade. Porque uma das coisas que eu percebo é que tem pessoas que elas se sentem bem trabalhando assim, dentro da redoma, tá certo? E como ela está trabalhando num ambiente com outras pessoas percebem que ela está dentro da redoma e vão lá e, assim, se motivam a quebrar a redoma para fazer com que a pessoa se oxigene e que ela consiga até quebrar o paradigma daquela solução do que está fazendo. Que muitas vezes era simplesmente uma falta de compreender aonde quer chegar ou como vai melhor utilizar as ferramentas. Então, vejo que as empresas vão começar a encontrar processos para facilitar essa comunicação e acompanhamento. Então, cada vez mais é necessário, para quem está no home office, penso eu, que você tenha aquela reunião diária. Você, pelo menos, tem uma reunião assim, ó, você leva um determinado horário onde todo mundo, tudo bem, como é que você está? Pelo menos com os líderes e as suas equipes. Faz sentido essa observação, Luciano? Gilvan, faz sentido. E essas reuniões, esses momentos de socialização aí, eles têm uma importância diferente, acho que a partir de agora.
Se a gente observar de novo aquele número da pesquisa que mostra que 52% das pessoas perdeu a noção do tempo para descanso, a gente precisa separar. Isso se deve à situação de crise e pressão que ele está vivendo agora, ou isso também é provocado porque ele está no ambiente de home office, talvez ele não teve ainda o tempo de adequar um quarto de estudos, nem todo mundo tinha um escritório preparado em casa, a pessoa às vezes precisa adaptar a sala, o quarto da criança. Essas reuniões, a liderança, né? As lideranças precisam estar muito atentas para que esse momento dessas reuniões diárias, que seja, ela seja uma âncora para reposicionar a pessoa. No momento, esse é o momento do olho no olho, como a gente está tendo até aqui nesse momento, aqui agora. Nessa ocasião, você como líder, ou o líder, ele precisa perceber a angústia que eventualmente o colaborador dele tem. O colaborador pode estar se matando, né, perdendo a noção do tempo, como 52% das pessoas que foram entrevistadas, e isso não ser reconhecido pela liderança, a liderança não indicar um caminho de disciplina para ele, você vai causar um esgotamento, uma insatisfação. Ontem eu estava falando aqui com a Viviane Guerra, né, sobre desenvolvimento pessoal. E quando você fala em desenvolvimento pessoal, você tem que ver que a pessoa precisa oxigenar o cérebro, porque se você não dá aquela paradinha, aquela forma de você respirar, sair um pouco daquela linha de produção, você muitas vezes não vai ter os insights tão importantes. E é necessário que você encontre algum tipo de diversão, algum tipo de compensação. E essa compensação ela tem que partir dos dois lados, tanto da pessoa quanto do time ou daquele relacionamento interpessoal que ele tem da equipe. E não ficar simplesmente esperando que um peça ajuda. Você tem que colocar-se à disposição, porque nessa hora é que você vai conseguir identificar quem se preocupa com você e quem simplesmente trabalha com você, tá certo? É muito importante. E eu vejo que você tem uma forma muito tranquila. Eu conheço várias pessoas, Luciano, que são e foram seus alunos, e é unânime comentar o quanto você é atencioso e tem essa preocupação de entender a pessoa para poder melhor orientar. Ô, Gilvan, eu tenho o seguinte ponto de vista e visão de mundo. Quanto maior for a crise, maior é a tranquilidade que nós temos que nos impor. Eu entrei na área de tecnologia trabalhando com infraestrutura, com a parte de rede de computadores. E o meu primeiro emprego na área de tecnologia, trabalhava numa empresa que prestava consultoria na cidade e na região, e muitas das vezes eu e os outros analistas de campo, lá nos anos 90, éramos chamados para apagar incêndio, né, na TI, para poder resolver um problema, uma crise, uma rede que está parada, um sistema crítico que não está rodando. Eu entendi esse como um momento de aprendizado muito grande, porque quando a gente chegava nessas empresas, Gilvan, a gente era que assim, a última salvação do cara. O cara via ali toda a expectativa para que o negócio dele continuasse. E aí, quantas vezes a gente vê as pessoas arrancando os cabelos, o chefe, o cara mandando embora o funcionário no momento da crise, justamente quando ele mais precisa. E eu entendi e comecei a trabalhar, falei, vamos primeiro respirar, ver o que dá para fazer naquele momento ali. E isso fez com que depois que eu assumisse alguns cargos de liderança, trabalhando na empresa na qual eu trabalho hoje em dia, os diversos momentos de crise, quanto maior era a crise, mais eu tentava controlar as pessoas para, olha, não é o momento de a gente perder a cabeça. Quanto melhor, vamos sair, tomar uma água, deixa o telefone tocar, berrar, espernear, na hora que a gente voltar, a gente vai estar mais preparado para isso. Não é fácil. Isso é uma habilidade que se adquire com o tempo. Mas até agora, né, a gente não sabe daqui para frente, mas até agora, todas as crises que eu vivi, eu sempre eu consegui segurar a ansiedade, o nervosismo, para poder ultrapassar. Aí depois que você passa e entrega e tudo volta a funcionar normalmente, aí explode, né? Aí você grita, faz o que for, mas até que isso aconteça, não.
segura firme, montanha-russa, segura firme, porque daqui a pouquinho vai acabar, toda crise acaba. Eu estou vendo aqui que nós temos a participação do Antônio Guilherme, do Augusto Cordeiro, e o Antônio Guilherme está dizendo o seguinte: o problema do reconhecimento do líder acontece em qualquer ocasião, no trabalho presencial e no home office. Claro, o líder, a gente tem que lembrar muito uma coisa: chefe, as pessoas temem; líder, as pessoas seguem. E a liderança baseia-se em um fato que as pessoas precisam, que chama-se exemplo. Quanto mais você der exemplo, mais você vai encontrar pessoas que elas vão demonstrar o quanto são acessíveis e que possam fazer com que essa liderança seja feita e multiplicada. Porque eu estou aqui na presença de Luciano e eu tive uma vez a oportunidade de conversar com ele, e ele comentando: Gilvan, eu estou com o meu staff, as pessoas, meus líderes, e eu estou fazendo com que eles comecem a quebrar parte do time, mas ser também líderes. Estou certo, Luciano? Gilvan, é isso. Você falou do Antônio Guilherme, que é um irmão querido. Antônio Guilherme fala, se ele sabe muito bem o que ele está falando. O Antônio Guilherme ele trabalhou como executivo de grandes companhias e liderou aí muitas pessoas. Então, a gente troca muitas informações, já aprendo muito com ele. Eu não tenho dúvida que na época em que ele fazia esse tipo de trabalho, os desafios eram diferentes porque tinha menos tecnologia, mas a importância de você manter o grupo unido, a importância de você manter os seus liderados, utilizar usar transparência nessa comunicação, mostrar para eles a importância que cada um tem para que o negócio continue andando, para que a empresa passe aquela crise, isso é fundamental. No home office, o acompanhamento, Gilvan, precisa ser feito no dia a dia, porque você está mais distante, a pessoa não está te vendo. Isso é Então, quando verdade. você chega lá no escritório, oi, bom dia para todo mundo, passa na cadeira de um, olá, ou vamos almoço, como é que vai ser o fim de semana, tem aquelas brincadeiras privadas ali do grupo, uma piadinha interna, né, que toda empresa tem, todo setor tem. Isso precisa ser replicado no home office, né? Tem um pessoal que trabalha comigo, toda vez que é sexta-feira, aliás, toda sexta-feira, tem um analista da equipe que ele fala assim, hoje é sexta-feira, e fala com a voz fininha só para lembrar que o fim de semana está chegando, né? O que acontece? No home office, deu sexta-feira, ele coloca no grupo lá da turma, o áudio dele é a mesma coisa. Então, manter a continuidade da operação do dia a dia no home office ajuda a gente a entender, né, que aquele ambiente que o meu lar docilar foi... tem um intruso ali dentro que é o Foi trabalho, que é o home invadido, né? office, Foi foi invadido, invadido. né? Mas saber separar exatamente onde começa uma coisa e onde termina a outra. Muita gente, Gilvan, está usando computador pessoal para trabalhar de casa. Computador pessoal tem o jogo. Isso é Computador pessoal verdade. tem o atalho da rede social que talvez no trabalho ele não vai ter. Então você tem elementos de distração ali, fora os elementos físicos, fora as pessoas que convivem com você, né? Filho que pode entrar no quarto, coisa do tipo. Você tem outros elementos que se você não souber disciplinar, de novo, a questão da disciplina. Né? O que eu sugeri para uma pessoa que estava com essa dificuldade? Falou, como é que eu estou usando meu computador? Eu falei, cara, cria uma área de trabalho separada, totalmente zerada, que não tem nenhum componente da sua vida pessoal, dos seus jogos, dos seus atalhos aí, da sua vida pessoal mesmo, e usa como se fosse o local de trabalho. A gente precisa usar esses fakes, Gilvan, esse é o fake do bem, precisa usar esses fakes para colocar a gente no trilho, para ajudar a gente a dar conta dessas dificuldades. E eu vejo que quando você está falando essa observação que as pessoas muitas vezes estão usando o seu computador pessoal, é muito importante que as pessoas elas lembrem que agora coisas que eles tinham como hábitos, falta de determinadas seguranças, ou até hábitos de começar a clicar em links, elas têm que ter e serem orientadas para que essa mudança, principalmente naquela hora que ela está fazendo a conexão com a empresa, elas têm que ser revistas, porque estamos cheios de fakes. Recentemente aconteceu um negócio interessante comigo, Luciano. Ligaram para mim
lembrando que eu tinha ido num evento no Coco Bambu e que eu estaria recebendo um convite para poder jantar gratuitamente no Coco Bambu. Que coisa boa! Você só precisa me dar o número que eu vou mandar para o seu SMS para que você possa garantir a sua presença. Beleza, muito agradecido. E aí vou lá, desliguei, bloqueei, porque a gente sabe que a pessoa não está fazendo aquilo simplesmente pelo afã de fazer. É alguma coisa que pode me prejudicar, entendeu? Esse tipo, a curiosidade é que a gente tem que trabalhar muito, porque agora você está lá com sua esposa, seu filho e seus parentes em um ambiente que você tem que separar, que é trabalho e a sua vida privada. Não é? Tanto é que você muitas vezes encontra aquelas pegadinhas da pessoa estar fazendo uma videoconferência e passa alguém por detrás ou perto no raio da câmera, aonde deixa a intimidade da casa ser colocada pública. E a gente tem que ter muito cuidado. Gilvan, você estava falando aí sobre segurança, golpes digitais. A turma que tem tempo, né, a turma que está dedicada a cometer crimes digitais, os criminosos digitais, eles sempre são muito criativos. Né? Isso não é diferente no momento de pandemia. Não é porque que o momento é crítico, né, que a gente está falando de vidas em jogo, que os criminosos vão deixar barato. Pra você ter ideia, existem hospitais que em plena crise, trabalhando como nunca tinham trabalhado até então, foram vítimas de golpes chamado ransomware, né? Que sei que você conhece, Sim. mas para explicar para quem está acompanhando, é uma espécie de um software malicioso, é um vírus que ao entrar na rede da empresa, ele criptografa as informações mais importantes, criptografa o banco de dados, trava esses arquivos com uma senha, de forma que, no caso, o hospital não consegue mais acessar aqueles dados. Então, a gente sabe de hospitais que foram vítimas disso em plena crise. Cara, então, se um hospital desse é vítima, imagina o usuário comum, imagina a pessoa física, que na melhor das boas vontades está utilizando o seu computador pessoal para trafegar dado crítico da empresa. Quem é responsável por isso? Quem é que tem que ficar atento? Isso acontecer um vazamento de informação crítica da empresa a partir de um notebook pessoal do funcionário, que foi solicitado que trabalhasse em casa e a empresa não tinha o computador para ceder. Isso é responsabilidade de quem? Né? Talvez a melhor resposta seja, eu quero te ouvir, mas talvez a melhor resposta, no meu ponto de vista, pode ser, como sempre foi, a responsabilidade é dos dois, mas a empresa não pode delegar isso 100% para a mão do colaborador. Ela precisa capacitá-lo, precisa orientá-lo nesse sentido. E olha, eu vi, você comentando com isso, me fez meu lembrar aquilo que as pessoas às vezes nem lê, chamada política de TI. Né? Quando eu estava numa empresa, eu decidi fazer o seguinte, vamos pegar a política de TI, colocar para que a pessoa no RH assine, que é o local inicial, mas vamos fazer aqui um teste com 10 perguntas, que não obrigatoriamente era da política. Certo? Era um teste dizendo o seguinte, olha, eu posso entregar a minha senha para meu amigo porque ele me pediu? Olha, eu posso fazer isso, eu posso copiar? Então, perguntas simples e você muitas vezes encontra o seguinte, as pessoas, elas não têm nenhum tipo de preocupação e precisa ter esse tipo de preocupação. Da mesma forma, o empresário, Luciano, tem que começar a encontrar tempo, e tempo é questão de interesse e prioridade, para escutar o pessoal da infraestrutura que trabalha com a parte de segurança, com a parte de conectividade, com a parte de estrutura da rede, para que não sejam penalizados numa hora e numa situação dessa. Isso é uma coisa que tenho certeza que vai começar a mudar muito a voz do pessoal da área de infraestrutura. Lições aprendidas, né, Gilvan? Momentos de crise são lições aprendidas. Melhor aprender, sempre falo isso em sala de aula, melhor aprender com a experiência alheia. Mas às vezes não dá, às vezes cai no teu colo ali. Isso né? É verdade. O desafio apareceu, reação rápida. E num momento como esse, onde os gestores estão preocupados com... Muitos deles estão pensando... A pergunta que está nas suas cabeças é se a empresa dele vai continuar existindo ou não.
A última coisa que ele vai pensar agora é se existe hacker, né? Mas essas realidades continuam batendo a porta, né? A gente que trabalha com isso, você também é profissional de TI, sabe que esses momentos acabam sendo propícios para esse tipo de eventualidade também, né? Agora, Luciano, veja o que eu encontrei recentemente numa reportagem na TV. Foi o seguinte, em uma empresa, em um edifício, um condomínio, ladrões roubaram os cabos de cobre da energia. E que esse cabo que vinha do poste até a central, a parte elétrica do prédio. Não é isso? Roubaram. Uhum. E fez com que todo um prédio ele ficasse sem energia, né? Impactando em situações assim que gerou um custo absurdo. Então a gente vê que nessas situações, quem está trabalhando, as empresas que estão trabalhando em home office, elas têm que se precaver com esse tipo de situação e ter uma contingência. Eu me recordo que as pessoas só conseguiram lembrar ou descobrir que existia o Telegram quando houve aquela decisão do juiz que colocou o WhatsApp por um tempo fora de operação. Aí descobriram o Telegram. E descobriram também que o Telegram tem muito mais facilidade que o WhatsApp, que não tem determinadas limitações. Então, como você vê que a maturidade do empresário começa agora a saber que vão ter determinadas situações que o home office ela vai expor ao negócio dele e que ele também tem que pensar em contingência. Como é que você enxerga essa situação? Gilvan, eu acho que isso também está caindo como uma surpresa no colo do empresário e do gestor. Ele descobriu que muita tecnologia que está no mercado, que já tentaram vender para ele, é mais barata do que ele imagina. Não estou falando toda a tecnologia barata, não. TI não custa barato, muitas das vezes. Mas, para situações críticas, como que a gente está vivendo, seja para home office, seja para teleconferência, seja situações de proteção, de segurança da informação, muito disso é política que resolve, é processo que resolve, não é tecnologia em si, não é o software ou o hardware. Eu acho que isso abre-se uma cortina para esse gestor, porque agora não é uma questão de escolha. Ele está sendo obrigado a fazer, né? O cara que às vezes tem um pequeno comércio, agora ele se viu obrigado. Imagina um pequeno restaurante, lanchonete, Gilvan, que até alguns meses atrás pensava se valia a pena ou não fazer um contrato com a Uber Eats ou com o iFood, porque ele ia perder ali uma fatia razoável e tal. Hoje esse cara ou entra, a maioria pelo menos, ou entra nesse negócio, ou adere à tecnologia, ou está fora do mercado. Então escolheram para ele, sabe? Não é que, vamos ver se eu faço isso. Não, cara, a sociedade reorganizou-se de uma forma que a escolha já foi feita para ele. Se ele não topar, ele está fora do mercado. E eu vejo, Luciano, que começa a se preocupar o empresário que sabe que tem todo um sonho que ele tem que manter e outras pessoas que ele é corresponsável, a ele procurar alternativas. Nunca foi tão visto com bons olhos o delivery. Delivery hoje é uma realidade. O iFood é uma realidade, as plataformas digitais é uma realidade. A forma que a pessoa começa a enxergar a capilaridade que o seu comércio tem que atingir tem que mudar. Deixou de você ficar esperando e dizer o seguinte, eu já tenho sucesso. As pessoas que vêm a mim, o cliente hoje, ele sempre tem que ser tratado com um diferencial para que tenha aquela vontade de ter e manter. Então, você hoje anda aqui em Uberaba e já encontra em estabelecimentos dizendo lá, passo esse ponto fechado. Uns dizem assim, eu estou atendendo, eu tenho 2 lojas, estou atendendo naquela outra loja. Então, tem que haver uma mudança e a tecnologia tem condições de ajudar. O que eu vejo, Luciano, é que muitas vezes precisa melhorar a comunicação de aprovar isso. Um exemplo.
Lei Geral de Proteção de Dados. Quantas empresas escutaram falar disso há 2 anos atrás? Quantas empresas começaram a entender que a Lei de Proteção de Dados vai ser uma coisa positiva, que ia ser agora iniciada em agosto. Em agosto, né? Seria agosto. Isso. E o que acontece? Foi prorrogada para 2021. Tá? Mas a gente ainda começa a ver que é fundamental você sair da caixinha para que você encontre daquela situação algo que se adeque à sua realidade de crescimento. Isso você é questionado muitas vezes se é momento ou não de fazer isso, Luciano. Somente você como gestor de TI, diretor de TI. Gilvan, a área de segurança da informação, ela, com raríssimas exceções, ela é vista como a área que dá despesa e como pouco necessária. Muitos gestores assumem riscos, especialmente na área de segurança da informação. Assumir risco a gente faz o dia todo, né? Você vai atravessar a rua, você está assumindo algum risco ali, você precisa ter um grau de atenção. Agora, quando a gente fala de uma legislação que vem para proteger a privacidade, os dados do cliente, isso não pode ser colocado em segundo plano, especialmente porque a gente está falando de uma regulamentação, de uma lei que vai bater no bolso do empresário, do cara que é responsável por cuidar daquela informação. Tenho ouvido colegas de profissão que, nesse momento, estão sendo solicitados que cancelem os projetos de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu entendo, Gilvan, obviamente, cada empresa tem uma realidade econômico-financeira e alguns projetos precisam ser adiados. Mas esse assunto em especial, ele auxilia nos processos da empresa. Não é só uma questão de proteger o dado do cliente, é lógico que isso é importante. Ah, mas a lei é só para 2021 e 2021 a gente fala disso. Não, senhor, seu cliente está mais digital do que nunca. Claro. Essa pandemia fez com que seu cliente, pelo menos para a maioria, que ficasse ainda mais digital. Você tem mais dados do seu cliente agora do que tinha antes. E você tem... Sua responsabilidade aumentou, né? E sabe que o seu cliente usa o digital. Essa é a parte interessante. Que antes a pessoa dizia o seguinte: não, eu não vou colocar as pessoas nessa plataforma porque o meu cliente, olha, ele não usa isso. Usa sim. E você tem agora uma responsabilidade nesse volume de dados e que são possíveis de ser transformados em informação. Luciano, veja uma situação. A gente está tendo a participação aqui de várias pessoas, do Cacildo, do Augusto Cordeiro, do Fernando Mendes, do Fausto, tá certo? Da Márcia Soares. E o que é que acontece? Veja o que a Márcia está dizendo. E no caso dos autônomos, como seria o direcionamento na sua opinião? Veja, pessoa autônoma, que ela necessita fazer o dia a dia dela, e ela precisa utilizar as plataformas, o home office, ela primeiro precisa ter segurança para que ela tenha melhor utilização de todas as capilaridades que as redes sociais possam contribuir. Luciano, me diz uma coisa. Quando chegou na sua informação que teria que ir para home office, qual foi o seu maior receio? Foi equipamentos? Foi processos? Foi capacitação? Foi capacidade dos seus servidores necessitarem de ter agora uma maior demanda? Qual foi a sua maior preocupação quando você teve essa notícia que precisava levar o seu ambiente para home office? Gilvan, um pouco de cada. Tudo que você falou aí ajudou na soma, na equação das preocupações. Inclusive, um abraço para o Cacildo, que é um dos responsáveis por eu ter entrado na Uniub lá em 1998. E o Augusto é um ex-aluno querido. Olha, Gilvan, tudo isso foi preocupação, infraestrutura suportar a quantidade de acesso, software licenciado para que todas as pessoas pudessem acessar da melhor maneira, investimento que poderia ser feito naquele prazo.
as ferramentas teriam que ser desenvolvidas aí por uma outra equipe que não trabalha diretamente com ela, mas nós trabalhamos unidos para que essas ferramentas sejam entregues para o nosso público. Agora, a minha maior preocupação era, ou foi, até porque essa etapa já passou, conseguir explicar para um público crítico que o uso da tecnologia é mais fácil do que ele pensa. Existe, né, Gilvan? Você sabe disso, uma barreira. Muitas pessoas têm uma barreira tecnológica. Já entende que é difícil, já acha que é difícil. Eu vejo isso em sala de aula há 17 anos. Se a pessoa já chega com um selinho ali, com a chavinha da dificuldade ligada, desmontar, desarmar isso é um negócio muito complicado. Só que agora não tinha tempo de convencer. Era, cara, ou vai, né? Já decolou. Ah, tem medo de avião. Na hora que você já está em velocidade de cruzeiro, já foi. Agora não tem volta. A minha preocupação, Gilvan, respondendo a sua pergunta, foi conseguir comunicar de forma eficiente e demonstrar de forma eficiente e eficaz que a ferramenta atingia o objetivo e que a pessoa teria uma curva de aprendizado muito, muito pequena, muito rápida. Seria fácil, em poucos dias, ele se adaptar àquela realidade. A gente viu que isso aconteceu. A gente viu que a absoluta maioria dos profissionais envolvidos com isso absorveram isso. Estou falando especialmente dos professores. Absorveram, entenderam como isso poderia funcionar. E a realidade, e tanto isso é a realidade, que a gente tem excelentes índices de presenças dos alunos ao vivo nas aulas, ou aqueles que não podem assistir ao vivo, acessam depois a aula gravada na plataforma. Então, depois das primeiras semanas, quando a gente percebeu que mais de 90% estava utilizando no dia a dia, falou, bom, isso é um sinal de sucesso, pelo menos por agora. Eu estava pensando aqui, você falando, e eu imaginando duas coisas. Você muitas vezes tem situações que você gerencia, mas ela está dentro do seu ambiente, dentro do seu ecossistema, né? Mas aí depois você também tem situações que você precisa dos parceiros. O seu link muitas vezes não estava dimensionado para ter uma demanda tão grande, né? Você muitas vezes encontrava o seu link somente com o conceito de contingência para alta disponibilidade, e agora você não está só olhando alta disponibilidade, você está olhando alta disponibilidade e tráfego nessa alta disponibilidade. Antes esse tráfego era interno e agora você tem um tráfego externo. Você muitas vezes estava procurando que os seus servidores eles estavam sendo voltados para uma determinada demanda, on demand, que você muitas vezes não estava imaginando em usar nas nuvens e colocar com o seu servidor em ambiente de nuvem que, por on demand, você tinha condições de capacitar uma configuração. Tudo isso, Luciano, são itens que faz parte do nosso protocolo de checklist e que muitas vezes não são lembrados. A pessoa diz assim, eu preciso que você coloque todo mundo acessando. Esquece de licenciamento, esquece de link, de infraestrutura, e aí você vê que os seus parceiros é realmente que fazem a extensão da sua tecnologia, da sua área de TI. Procede isso. Gilvan, numa hora como essa que você reconhece os verdadeiros parceiros. Tem empresa com que eu trabalho há 20 anos que, numa situação como essa, não deu o suporte necessário. Tem empresa que eu conheço tem 6 meses que me surpreendeu. Então, a gente reforça laços, ou afrouxa, sei lá, laços nesse caso, em momentos como esse, porque você estava falando aí de infraestrutura, de links de comunicação. Nós vivemos numa cidade que, Uberaba, a gente tem uma infraestrutura de telecom muito boa. Não só pela principal operadora que nos atende, mas recentemente boa parte da cidade foi cabeada, recebeu cabeamento de fibra ótica por uma outra operadora de porte nacional. Então a gente é bem atendido com infraestrutura aqui. A maioria das pessoas com quem eu converso, eventualmente tem um problema de link. Então, o nosso parceiro, o nosso principal parceiro de telecom, quando a gente percebeu a necessidade de aumentar o link, foi virado em poucas horas. Quando a gente precisava de uma infraestrutura nova de hardware, em poucos dias, os principais parceiros se mobilizaram
para que a gente pudesse receber um plus, para que a gente pudesse, num tempo menor do que havia sido previsto, disponibilizar novos recursos. Então, devo reconhecer, a indústria de TI no Brasil está tão preparada quanto a dos melhores países lá fora. A gente tem uma rede de fornecedores que atende muito bem. Estou falando da minha experiência pessoal, mas eu conheço, tem colegas que são gestores de TI que atuam no interior, ainda mais no interior do que nós estamos aqui, em cidades que estão ainda mais distantes dos grandes centros, mas que utilizam tecnologia de ponta. Nesse ponto, nós, no Brasil, a gente não deixou barato, tem funcionado bem. E quando você vê isso, você vê a maturidade que nós temos hoje de empresas e de profissionais no mercado. Eu fico cada vez mais feliz quando a gente começa a encontrar pessoas que não vão ali pelo eu acho e estão ali como parceiros de verdade. Porque a gente estava comentando, imagina isso em 2009, como a incipiência da tecnologia ela era naquele momento, como vários profissionais iriam fazer laboratórios das nossas situações e que hoje você começa a encontrar que existe no mercado parceiros sérios. E esses parceiros, graças a Deus, eles se vestem do nosso bonezinho de empresa e de prestador e de colaborador e de time interno e estão lá aliados. Pô, isso é uma notícia muito boa, Luciano. Eu sei que você tem parcerias de muitos anos e parceiros que você fica surpreendido que elas muitas vezes esquecem que parceria não é igual a chuva, não. Parceria é para estar na chuva, tá certo? E vamos voltar agora a falar sobre a tendência que esse aluno, que no seu caso é a grande maioria, ele está vendo como essa experiência de home office. Você já recebeu da parte dos alunos, o seu cliente final, ideias que afetaram a mudança da sua estratégia no tocante a ferramentas e a forma de você levar essa plataforma até eles? Givan, todos os dias. Quem melhor colabora para o ambiente remoto, ensino à distância não é exatamente esse modelo que a gente está fazendo agora, porque o ensino, quando a gente pega os dois principais modelos de ensino, a gente fala do presencial e do ensino à distância. Esse modelo agora é um modelo que mistura um pouco dos dois. Porque o ensino à distância, a rigor, normalmente ele conta com o material, o aluno, ele estuda sozinho. Tem uma série de materiais disponibilizados para ele, ele tem um contato com o tutor ou com o professor que muitas vezes é assíncrono, mas nesse ambiente agora, que a gente está fazendo um paralelo com o home office, que seria uma espécie de remoto presencial, o nome pode soar meio estranho, mas é o nome que tem sido utilizado, o aluno está acompanhando o professor ali ao vivo, tirando a dúvida com ele ao vivo, com a mesma turma que ele sentava até 4 semanas, 5 semanas na sala de aula. Então, todos os dias surgem sugestões que a gente discute com a equipe, com a equipe das pró-reitorias responsáveis pela operação do ensino, com essa equipe de tecnologia, para manter a operação em melhoria contínua. A quantidade de sugestões que a gente recebe agora nunca foi tão grande. E a gente compreende também, Gilvan, a dificuldade das pessoas. Cara, é sensacional quando eu percebo que tem aluno que talvez teve o horário de trabalho alterado em função da pandemia, a empresa dele teve que mudar a escala de trabalho, ele não estaria estudando. Se as aulas estivessem acontecendo dentro do campus, ele não poderia estar estudando agora, porque a vida dele também mudou. Ele fala, professor, eu estou conseguindo acessar as suas aulas no fim de semana, de madrugada, porque a internet da minha casa é ruim, eu vou para a casa da namorada e lá eu faço todos os trabalhos. Então as pessoas estão sendo colocadas à prova, as pessoas reagem de forma positiva, e esse tipo de situação que eu compartilhei agora inspira a gente a buscar sempre mais, sempre os melhores resultados que a tecnologia vai trazer. Que é ponto pacífico de que o ensino vai mudar muito a partir de agora, isso já tem sido falado, né? Mas quanto vai mudar e como vai mudar é hora de quem está envolvido com isso, né? Dos gestores, dos donos de escolas,
dos educadores mirarem, tomarem nota do que está acontecendo agora, absorver essas experiências que os alunos e docentes estão experimentando nesse momento inédito para desenhar o futuro da educação. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu estou vendo que está chegando no limite da hora, eu né, vou Gilvan? pedir só o seguinte, eu vou pedir para a gente encerrar e eu vou chamar você novamente, porque tem algumas coisas que se você tiver condições de que a gente faça esse plus, só para... Tem. Olha, nós estamos falando com... Oi, Viviane, tudo bem? Luciano, Úrsula, vou aqui, chamar de novo o Luciano. Luciano, tudo bem, Viviane? Como é que você está? Olha, nota 10 a nossa conversa. Ô, Luciano, veja, conversar com você é encantador. O tempo passa e a gente fica ainda pensando que deveria conversar mais. E eu vou, assim, me pedir a você que a gente possa conversar um pouco mais, só para a gente esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo. Você viu? A Viviane disse o seguinte, a Viviane Guerra, disse, meu filho de 6 anos vai ter encontro virtual com os amiguinhos e a professora. Então, vê, aquela tecnologia que muitas vezes a gente só estava encontrando para as criancinhas, hoje está começando a abrir um leque enorme. Vi hoje na televisão uma vovó que ela é professora e que conta história e está abrindo um canal para contar história. Úrsula, um abraço para você, uma pessoa muito querida. Então, você começa a encontrar que esse momento está fazendo que muitas pessoas se reinventem. E esse reinventar vai fazer com que as empresas elas consigam dar um up não só nas suas relações entre os funcionários, que vão ter que ser bem mais humanizadas, mas ela começar a aumentar a sua capilaridade e a sua fronteira, porque a internet quebrou todas as fronteiras geográficas. Mas você estava falando sobre o home office e como esses alunos que estavam se moldando a assistir essas aulas para melhor adequar, porque na casa dele ele não tinha uma boa internet, mas ele ia na casa da namorada e assistia a aula. Você estava falando nisso quando o nosso tempo ele foi recuperado e começamos a contar de novo. Então, Gilvan, eu estava dizendo uma experiência que me inspira, mas infelizmente, e a gente também precisa entender isso, não são todas as pessoas que estão preparadas, porque uma coisa é home office, você levar o trabalho para casa. Você está fazendo aquilo que você já fazia antes, em um local diferente. Existe uma adaptação. Agora, quando a gente fala em sala de aula, é outra. Não posso comparar isso com o home office, especialmente para o aluno. Isso é verdade. Porque ele está ali, muitas vezes, sozinho, num ambiente onde ele tem outros elementos de distração que ele não teria. Se ele escolher o ensino presencial, muito provavelmente é porque não tem o curso que ele quer fazer em AD, ou porque ele entende que o modelo presencial é mais adequado para ele. Não é todo mundo que está preparado para EAD. E não é todo mundo que vai conseguir se dar bem com a educação à distância. A gente precisa entender essas diferenças das pessoas. E aí ele foi forçado a levar. É lógico que isso vai causar em muitas pessoas insatisfação. A gente precisa ter empatia para lidar com isso. Precisa acolher, no caso, esse aluno, entender as dificuldades de cada um. E muitas pessoas, Ivan, vão abrir mão daquele momento do estudo, porque ele não conseguiu se adaptar, porque ele não tem a tecnologia necessária, ainda que a gente desdobre. No caso da universidade, nós estamos colocando lá computadores na biblioteca, para que o aluno possa ir até a biblioteca e assistir às aulas lá localmente, ou seja, ainda que ele não tenha nenhum recurso, se ele puder comparecer na biblioteca na universidade, ele vai acessar as aulas. Agora, tem só dificuldade, tem vantagem. Como bem disse uma aluna recentemente, falou, professor, eu vejo sua aula, se eu precisar ver sua aula de novo 2, 3 vezes, eu vejo. Antigamente eu tinha que pedir para o professor se eu podia ou não gravar a aula dele, né? Tem muito disso hoje em sala de aula. Tem alguns professores que não permitem, e ok, e tem outros que permitem. Eu estou entre aqueles que permitem a gravação em sala de aula, só que era gravação de áudio. Né? Agora, não é nem uma questão de escolha. A aluna pode assistir a aula quantas vezes quiser,
na internet. Eu ainda já encerrei aula minha brincando. Foi igual no Globoplay. Quando o Bonner termina o Jornal Nacional, ele fala, ó, você pode rever essa reportagem quantas vezes você quiser na internet. E você pode rever minha aula quantas vezes você quiser dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, existem alguns recursos que acabaram aí trazendo mais elementos de fixação do aprendizado para o aluno. Agora, a socialização, Gilvan, só para concluir, isso realmente fica um pouco mais prejudicado, porque o colega não está ali do lado dele, né? Muitas vezes você tem o relacionamento entre amigos, né? E o clímax do resultado desse relacionamento a gente vê nas colações de grau, quando se abraçam e choram, aquela coisa toda, já começa a saudade ali daquele momento. Isso não vai acontecer por agora, pelo menos por enquanto. Então é um aprendizado meio que na marra, às vezes dolorido, às vezes doloroso. Você estava falando sobre colação de grau. Novamente, eu vi uma reportagem de um pessoal de medicina fazendo colação de grau. Eu vi uma faculdade recentemente aqui fazendo uma colação de grau tipo drive-thru, tá certo? E aí a gente começa a ver o seguinte, olha, quando a gente estava falando sobre home office, uma das coisas que você me fez uma colocação que eu gostei muito, e eu gostaria que você só desse uma pincelada. Assim, ó, Home Suite Office versus Home Suite Home versus Home Suite Office. Lembra disso que você estava falando? Lembro disso. É o lar do oscilar, né? Exatamente, porque a gente está tão acostumado de sair para vir para o nosso refúgio, nosso castelo, nossa local que a gente nos refazemos, e agora o Suite Home está convivendo com o Suite Home Office. Fala sobre isso, Luciano. Ó, Gilvan, acho que o home office ele foi inventado e reinventado, porque eu disse mais cedo que na época lá do meu pai, ele já levava trabalho para casa, para utilizar na máquina de escrever, na máquina de somar manual lá. Depois, quando começaram a surgir as plataformas de home office, as primeiras, conexão remota, então, principalmente, começou pelos profissionais de TI, né? De repente, você precisava fazer uma manutenção na infraestrutura de TI da empresa, não precisa deslocar lá de madrugada. Faz uma conexão remota e de casa ele faz esse trabalho. E aos poucos, com o avanço da tecnologia, com novas ferramentas, com a disseminação da internet, ficou mais barata, mais rápida, isso foi levado para todos os profissionais. Num segundo momento, o home office virou office em qualquer lugar. Porque aí você tem internet móvel, o cara está no voo, tem aeronave com internet, você está num espaço de coworking, você leva o trabalho para dentro do cliente, então o office é em qualquer lugar que você está. Agora a gente veio de novo, em função do distanciamento social, o office é a sua casa. Já que você não pode ir para a rua, não pode ir para a empresa, o office, o ambiente ali tem que ser sua casa. Então, por que não? Bom, a gente gosta da casa da gente, né? O ambiente que você está ali para poder descansar, para poder aliviar o estresse, né? Quantas pessoas com que eu trabalho falam assim, nossa, agora eu vou chegar em casa e vou abrir uma cervejinha. Ficou muito mais rápido fazer isso agora. Se eu termino uma aula 22h40, 22h41, 22h42, eu posso, se eu não tiver atividade no dia seguinte cedo, 22h44 abrir uma cervejinha. Então tá tudo muito colado. O Home Suite Office, né? Ele é uma coisa muito conectada na outra ali. Não existe mais o espaço, a linha divisória que separa. Então, aquele tempo que você se desloca do trabalho para casa, onde você repensa, reorganiza, aspira um novo cenário. Não, agora está tudo muito colado ali. E aí eu não posso deixar de falar, estou repetitivo, mas a questão da disciplina é essencial nesse momento. Você entender que no momento em que desligou o computador do home office, a partir dali você não precisa mais ficar conectado, abriu a porta, seja do quarto, da sala, do escritório da sua casa, ali eu fiz um portal. Eu estou saindo do ambiente para entrar num outro totalmente diferente. Então, precisa fazer uma bolha, Gilvan. Eu vejo dessa forma. Agora eu estou conversando com você como se eu estivesse no home office. Eu não estou num escritório, né? Na verdade, você nem sabe em que tipo de ambiente que eu posso estar na minha casa. É verdade. Posso estar no quarto da bagunça, só ela pode estar escondida. Posso estar no escritório, só não está sendo exibido, né? Agora,
a linha que divide uma coisa da outra era uma linha grossa, era negrito, era sublinhado. Agora é uma linha fininha, uma linha tênue. A gente precisa tomar Tênue, muito isso mesmo. cuidado para uma coisa não interferir na outra, para que isso não prejudique a sua produtividade no trabalho, para que isso não interfira nas relações com a sua família. E quando você fala em família, Luciano, eu vejo cada vez mais é importante a gente lembrar que a família é o nosso esteio e que você precisa dela e você tem que lembrar que ela está no seu dia a dia. Eu digo isso porque eu sou de Recife e aqui em Uberaba eu não tenho ninguém da minha família que esteja ao lado. E quando eu vou no final do ano para Recife, eu assim, sabe aquela energia, aquela vontade de estar mais, e para você pegar o voo de volta, olha, dá trabalho. E quando a gente fala sobre futuro, normalmente as pessoas falavam que o futuro nunca o futuro não vai acontecer amanhã, não, isso aqui é amanhã. Só que aquele futuro chegou no colo da gente muito rápido, né? E tem alguns profissionais que ainda estão tendo um questionamento se esse futuro chegou no colo. Você acredita que isso está acontecendo? Gilvan, veio como uma bomba, né? Veio como um cometa, foi jogado no colo das pessoas. Agora, é um processo. A gente está vivendo, um futuro chegou, mas tem muita coisa ainda se abrindo que a gente não consegue, pelo menos a maioria de nós, não consegue antever como será o uso dessa tecnologia em 2021, 2022, 2023. Acho que mais do que nunca, qualquer profissional, qualquer que seja a sua área, não precisa só, não estou associando isso apenas à mudança da tecnologia, mas qualquer que seja a sua área, você vai trabalhar de uma forma diferente. E se você tinha até esse momento alguma dificuldade com tecnologia, se você tinha alguma dificuldade com tecnologia, esse é o melhor momento para superar isso. Como eu falei, tem uma série de ferramentas, de tutoriais na internet que mostram o uso de tecnologia. Uma participante disse que é autônoma, como é que ele vai fazer? Tem tantas ferramentas gratuitas e seguras, basta saber usar, estar preparado para isso. Que você pode utilizar para aumentar a sua produtividade, para melhorar o seu contato com o seu cliente, com o seu fornecedor, esse pode ser um momento de virada de muita gente. Olha, e eu tenho sempre contato com o pessoal da área de tecnologia e vou disponibilizar o que passaram para mim. Eu recebi um PDF com uma série de cursos gratuitos e que as pessoas podem mandar um zap para mim. Meu telefone é o 34 99912 8251, que eu reenvio. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar isso no próprio Instagram, o link. Vou criar um documento e fazer, mas caso a pessoa pode mandar esse zap para mim, que eu mando, reenvio uma série de cursos gratuitos de plataformas seguras que você vai conseguir fazer isso. Ó, Luciano, eu quero fazer somente duas últimas perguntas, porque conversar com você a gente passa a noite inteira, mas a gente também tem que colocar limites, porque se a gente não tiver começo, meio e fim, a coisa fica infinita. A primeira pergunta é muito simples, tá certo? Luciano por Luciano. Quem é Luciano Lopes? Essa pessoa que, de vez em quando, a gente mata a saudade tomando um café lá no Vovó Tuta, onde a gente encontra um tempo de encontrar-se e falar que network, café e amizade faz a diferença. E quando eu encontro você lá, eu sempre encontro um novo Luciano, um Luciano que diz, olha, foi bom porque eu deixei meu filho vir para cá, o horário, nosso horário sempre é um horário maluco, mas a gente encontra tempo. Esse Luciano, que as pessoas muitas vezes não conhecem, porque não é que esteja distante, é porque se acredita que há essa distância e que não há. Que é o professor amigo, é o diretor de TI fantástico, esse profissional. Mas eu queria uma definição. Luciano por Luciano. Fala, Luciano. Ô, Gilvan, você me pegou, cara. Essa foi uma pergunta difícil, Luciano?
Eu Não, é o pensei que essa era seguinte, mais fácil. não, mas você sabe por quê? Eu tendo a simplificar essas respostas, essas questões da vida pessoal, porque acho que eu vou voltar um pouquinho na conversa que a gente teve mais cedo. Eu acho que sou uma pessoa que aparentemente é muito calma, mas por dentro está fervendo e a cabeça não está parando de pensar aquele momento todo. A cara meio fechada acaba um pouco assustando e afastando as pessoas. E talvez pelo fato de ser míope, auto-míope na verdade, muitas vezes eu passo a impressão por desatenção mesmo, ou por não conseguir, não perceber que alguém está ali, eu passo a pensar posso passar a impressão de alguém que não é de muitos amigos. Mas quem é mais próximo mesmo sabe que, na verdade, busco ser uma pessoa muito doce, né? É lógico que o estresse do dia a dia é uma senoide, né? A gente está alto, todos nós temos nossos altos e baixos. Mas, como eu disse, acho que manter a tranquilidade é o que mais importa. A gente vai aprendendo isso, Gilvan, com o passar do tempo. Agora que eu já fiz mais de 35, a gente aprende a dar valor em algumas coisas que talvez até então a gente não prestava atenção. Então, acho que eu sou esse que está continuando aprendendo aí com, com o que está por vir. Bem, eu só reforço que é uma pessoa encantadora, uma pessoa de fácil trato, é uma pessoa que ela altamente disponível, ela tem uma facilidade de estar comprando a briga e estando sempre ao seu lado. Isso é um depoimento que eu digo de Luciano e que se você nunca teve a oportunidade de se aproximar dele por alguma situação, o faça, porque tê-lo no seu ciclo de amizade é algo encantador. E a segunda pergunta é o seguinte: para finalizar o nosso bate-papo, qual seria ou qual é a dica que você fala para os gestores de TI sobre esse desafio do home office? O que é que você viu que é mais significativo e que muitas vezes a gente não leva tanto em consideração, que aquilo não vai acontecer, e é o que mais surpreende? Eu tomo como exemplo quando a pessoa diz: qual é a parte mais importante do carro? O carro. Porque se não faz parte do carro, não é importante, porque o motor pode ser potente, mas se o fusível não tiver bom, o carro não vai ter energia, não vai ter motor potente. Então, muitas vezes, essa conversa ajuda as pessoas que muitas vezes está tão centrada que, para ter sucesso nesse momento, tem que olhar aquilo que é visível e que esquece daquilo que é simples e que é, muitas vezes, o mais arriscado por você não estar enxergando. Gilvan, até aproveitar para mandar um abraço. Estou vendo alguns ex-alunos manifestando aqui. E tem uma ex-aluna minha que está lá no Japão agora. Está acompanhando de lá essa nossa live, que é a Monique. Um beijo, Monique. Obrigado pelo carinho. Gilvan, tem uma frase, pelo menos eu acho que eu criei, eu não vi isso em lugar nenhum, que é: a empatia qualifica a liderança. Em 2017, 2018 foram anos em que eu pratiquei muito isso. E eu entendo que mais do que nunca, um líder, especialmente nos dias de hoje, ele precisa trabalhar essa empatia. E empatia não é só colocar-se no lugar dos outros. Empatia é ir além disso, é entender os desafios que cada indivíduo tem no seu dia a dia. Não é ser intruso da vida pessoal, mas é acolher as pessoas, é acolher o seu colaborador. Relacionamento é algo muito importante. Hoje eu estou líder de TI. Amanhã eu posso estar respondendo, posso fazer parte de um time para um ex-aluno meu, para uma ex-aluna minha. Eu posso talvez ter que trabalhar amanhã com uma pessoa que talvez eu tenha tido algum desafeto, alguma desavença profissional, que isso não seja levado para o lado pessoal. Acho que a minha formação exatas, né, Gilvan, como também é uma das suas formações na área de exatas, a gente talvez pode ser visto como muito frio, como muito calculista, né, e menos preocupado com as questões pessoais. Eu acho que aprendi a trabalhar isso nos últimos anos e tenho dado um absoluto valor, um absoluto valor nisso daí. E a Viviane, que também é a nossa colega, está colocando ali que ó, já está
tá falando que precisa de coach. A Viviane, espertamente, ela é muito querida por isso também, não perde a oportunidade, ela está correta. E eu concordo, Viviane é uma pessoa muito competente. Ontem ela deu um show aqui conversando, tá certo? Olha, chegamos ao nosso break. Por que eu digo break? Porque conversar com o Luciano não tem fim. Então a gente não vê, estamos tendo um fim dessa live. Nós estamos tendo um break dessa live. Porque em breve eu vou chamar novamente o Luciano sobre assuntos amplos, não só na área de tecnologia, mas na área de gestão. Você viu pelo currículo dele que ele tem uma vasta experiência em pessoas. Mas o mais importante de tudo isso é que você nos acompanhou até o final, que você participou, que você coloca a sua experiência aqui nesse bate-papo aberto e quebrando fronteiras. Está aí o Japão participando. Está aí pessoas amigas, não só minhas amigas, como amiga de Luciano e pessoas que foram convidadas. Agradeço demais ao Luciano Lopes, a pessoa incrível. Agradeço a todos vocês. Eu decidi que nesse mês de maio, todos os dias, às 19 horas, eu vou estar sempre trazendo uma pessoa padrão classe A, padrão referência, padrão Luciano Lopes. Muito obrigado, Luciano. Um beijo no coração. E a você que nos assistiu, um abraço. E esse material vai estar disponível no nosso canal. Nos siga o Luciano Lopes. O meu Instagram, gilvan.falcão. Luciano, qual é o seu Instagram? Luciano Lopes. Luciano Lopes. Tá certo? Querido, muita saúde e felicidade. Nos vemos Gilvan, logo, logo. muito Pode obrigado falar. pelo convite. Foi um prazer conversar com você aqui, acompanhando as pessoas, alguns amigos muito queridos, muito próximos, alguns que eu não via, que eu não vejo há bastante tempo, alunos que estão longe, outros que estão mais perto. Obrigado pelo carinho de todos, ok? Um abraço. Um abraço, até a próxima. Valeu. Um Tchau, abração aí, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau para todos. Obrigado.